seja bem-vinda ou bem-vindo de volta. Esse vídeo é para você que está estudando runas e recentemente eu postei alguns vídeos ensinando algumas mandalas para a gente fazer a abertura oracular e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a jogada aleatória ou mandala aleatória ou lançamento livre, como as pessoas chamam por aí, que nada mais é do que você lançar as runas de forma literal, todas de uma vez, sem casas pré-estabelecidas, tá? Então, se você ainda não viu os outros vídeos ensinando as mandalas, eu vou deixar aqui nos cards, na descrição, em algum lugar para você assistir depois. E aproveita para já se inscrever se você não for inscrito e ativar o sininho para receber as notificações, senão o YouTube não entrega os meus vídeos para você. Já dá aquele like que ajuda bastante o canal e compartilha nas redes sociais com seus amigos e tudo mais. Bom, a jogada aleatória. Qual que é o grande lance desse tipo de interpretação? Quem já acompanha há algum tempo aqui o canal já deve ter me escutado dizer que não se sabe ao certo como era feito o lançamento das runas como oráculo na antiguidade germânica, na antiguidade nórdica. Hoje nós temos diversos métodos contemporâneos criados através de muita especulação, mas que funcionam muito bem, né? Tentando buscar um pouquinho do que possivelmente seria esse uso tradicional, acredita-se que essa coisa de você lançar as runas, né, de forma similar aos búzios, talvez seja o método que se aproxima mais do que era feito lá atrás, né? E qual que é o grande lance desse tipo de jogada? Diferentemente das mandalas, onde você tem casas ali que uma vai significar os prós, outra vai significar os contras, outra vai ser uma orientação, e enfim, cada casa para uma coisa, quando você joga, lança as runas de uma vez, você não tem esse ponto de partida. Então, na verdade, o que a gente vai precisar levar em conta é o posicionamento, a forma como as runas caem. E pelo fato da gente não ter tantos detalhes pré-estabelecidos antes de abrir a jogada, para a gente fazer esse tipo de interpretação, acaba sendo indispensável que a gente entre ou tente ao máximo entrar no estado alterado de consciência. Então, diferentemente de outras jogadas em que você fazer uma concentraçãozinha rápida ali, uma oração mental rapidamente ali para entrar em contato com essa egrégora, para entrar em contato com a sua espiritualidade e com a energia das runas, para esse tipo de jogada é mais interessante que você prepare o ambiente, que você use elementos que te ajudem a entrar em contato com a energia rúnica, para que você possa de fato entender as orientações, receber de forma mais clara as mensagens e que você esteja com a sua intuição muito aflorada. Vou dar algumas dicas aqui de como é feita essa jogada. Não vou fazer uma simulação hoje. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Se bastante gente pedir, eu abro uma jogada real com esse tipo de interpretação, mas hoje eu vou dar o passo a passo que você precisa saber para fazer esse tipo de leitura, tá? Mas uma coisa é fato, você precisa estar com a intuição bastante aflorada. Se você não tiver entregue aquilo que você está fazendo, e se você não faz exercícios para desenvolvimento de intuição ao longo do tempo, né, quando você começa a trabalhar com as runas, dificilmente uma jogada dessa vai ser facilmente executada, porque ela tende a ser mais subjetiva, isso acaba mexendo um pouco com a nossa imaginação, e se você ainda não sente uma forte conexão com as runas, se você ainda não está familiarizado com essa energia, vai ser mais difícil para você conseguir dissociar o que é coisa da sua cabeça e o que é que tá chegando intuitivamente mesmo, tá? E vou aproveitar para te dar um recadinho rápido antes que eu esqueça. Eu tô com vagas abertas para um intensivão que começa agora na primeira semana de outubro. Esse intensivão é um resumo do meu curso avançado, então lá você vai ter acesso a tudo o que você precisa saber para usar as runas como oráculo, magia e terapia, a um valor de troca super acessível que com certeza cabe no seu bolso. Então aproveita, dá uma olhada aqui no link aqui na descrição, acesse o site para saber mais, porque eu nunca ofertei esse conteúdo desse jeito, nem pretendo voltar a fazer, então dá uma lida lá para você entender melhor, tá bom? Bom, supondo-se que você, né, tá lá, vai fazer uma abertura, a pessoa provavelmente vai estar lá na sua frente, ou não, se for online, mas enfim, indiferente. Vamos supor que você tá lá, prepara o ambiente, tudo bonitinho, vai fazer a jogada. Você vai pegar as runas, vai se concentrar. Algumas pessoas preferem fazer um movimento circular, né? E vai lançar as runas. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre o passo a passo para abertura de forma geral, como preparar sua energia e tudo mais. Então eu vou deixar aqui nos cards se você ainda não viu. Mas você tá lá, naquele momento, você vai lançar as runas. De que maneira você vai interpretar isso? Passo número 1. Quais foram as runas que caíram viradas para baixo ou que porventura tenham caído fora do seu diagrama, né? Parte-se do princípio que você está usando uma toalha, alguma coisa, e as runas que caírem fora ou com a face virada para baixo, você vai desconsiderar. 2.
Feito isso, você vai olhar a distância em que caíram as runas de você, que é a pessoa que está interpretando o jogo. Então, se elas saírem bem perto de você, é um sinal de que as previsões que o jogo vai mostrar ali vão acontecer de forma mais rápida, então de alguns dias até no máximo um mês. Se elas caírem bem mais distantes, aí é um período mais extenso, de 6 meses a um ano, às vezes até mais de um ano para acontecer. Se elas estiverem mais ou menos na metade, pelo menos a grande maioria delas, é um sinal de que é um tempo que a gente pode considerar médio, assim, coisa de 3 meses aproximadamente. Agora, também é possível que você abra já pensando num período específico, então eu posso muito bem abrir uma mandala grande assim, né? Para esse tipo de interpretação, pensando numa previsão para um mês, por exemplo, né? Se você já pensa nisso antes de abrir a jogada, aí o contexto vai ser diferente. Você não vai precisar se preocupar tanto com essa questão da distância em que as runas estão de você, tá? Mas se você abre de forma geral para ver como está a energia de uma pessoa, como as coisas devem se desenvolver, sem predeterminar um período específico, vai funcionar mais ou menos dessa maneira. Tudo isso, aí sim você vai passar para a interpretação das runas, né, a posição em relação umas às outras de forma literal, de fato, né? Então, quais são as coisas que você precisa observar? Uma delas são as runas que caem paralelas, né? A gente tem runas paralelas, é um sinal de que aquilo são influências complementares, que de alguma forma elas são lidas em conjunto ali, como se fosse uma dupla numa mesma casa ou alguma coisa assim. E um exemplo disso seria aqui, onde nós temos essas duas runas bem próximas uma da outra. E se eu olhar em relação a mim, que sou a pessoa que estou fazendo a leitura, o que a gente tem aqui? Uma Urur e uma Asur invertida. Urur é uma runa que fala de amadurecimento de planos, de você passar por uma nova fase, por um próximo nível. É uma runa atrelada à ideia de rito de passagem, onde você passa a iniciar um ciclo onde talvez você precise demonstrar maior maturidade, assumir maiores responsabilidades e até ter maior autonomia para executar alguma coisa. E se ela vem com Asura invertida, que é uma runa que fala de comunicação e aprendizado, então o que poderia ser aqui? Para que seja possível enfrentar um desafio, né? A pessoa está no momento onde ela tem um desafio, está sendo analisada, avaliada, ou ela mesma se propõe, mas para que ela consiga enfrentar esse desafio, ela precisa resolver alguma coisa na base da comunicação ou passar por um determinado aprendizado para que isso seja possível, tá? Por outro lado, poderia significar outra coisa também. Eu poderia dizer com esse conjunto aqui que essa pessoa está encontrando dificuldades ou vai encontrar dificuldades para amadurecer uma ideia, para iniciar um novo ciclo, fazer alguma coisa, por uma dificuldade de aprendizado, às vezes a dificuldade em aprender com os acontecimentos da vida, é a pessoa que fica batendo cabeça, fica dando murro em ponta de faca, às vezes tem alguma situação na vida dela que se repete e ela sempre cai nos mesmos erros e por isso ela não consegue avançar. Percebe como nesse tipo de jogada a intuição faz toda a diferença? Porque as runas vão dar o tom, mas para você ter um pouquinho mais de informações, acaba sendo mais difícil você esmiuçar se você não está com a intuição aflorada. Porque a maioria das informações mais precisas você vai receber intuitivamente e até através da sua espiritualidade, que vai tentar, né, passar essas mensagens para você, seja através de imagens na sua tela mental, seja naquilo de você sentir. Mas um conselho que eu dou é que você primeiro faça alguns exercícios de intuição antes de começar a usar essa mandala, que você realize exercícios que te aproximem das runas, que te possibilitem criar uma verdadeira conexão com essas energias, porque se você já tem uma familiaridade com elas, vai ficar muito mais fácil, né? Para quem tá começando agora a fazer esse tipo de jogada, vai ser muito mais difícil do que usando mandalas. Percebe isso? Deu pra notar pelo nosso exemplo? O que mais que a gente vai analisar? Quando você tem uma runa separando outras duas, significa que essa runa central está dividindo os seus efeitos. Então, a sua influência vai estar dividida na energia que as outras duas runas trazem. Um exemplo legal aqui seria esse bolinho aqui, né? Onde você tem Hagalar, você tem Soul Willow e você tem Eiwar no meio. Poderia ser assim também. Mais ou menos essa configuração aqui, tá? Um pouco mais para cima aqui, ou um pouco mais para baixo. E aí você vai ver assim, duas runas próximas com uma runa central, uma runa no meio, de alguma forma em evidência, tá? É assim que você vai perceber
quando você tem uma runa dividindo os efeitos de outras duas runas laterais. Olhando esse exemplo aqui, o que a gente poderia entender? Hagalar é uma runa que traz uma energia muito forte de choques, interrupções e surpresa, algo inesperado. E as pessoas de forma geral têm um pouco de medo dessa runa porque ela traz uma energia um pouco pesada, visto que ela representa assuntos e acontecimentos fora do nosso controle, né? Que não podemos controlar, que na maioria das vezes independem da nossa vontade. Mas, dependendo da situação, ela pode se mostrar uma surpresa, algo inesperado, mas que se mostra um benefício, né? Tanto é que se a gente olhar aqui, essa outra runa aqui, a gente tem Soul Willow. Soul Willow é uma runa de sucesso, é uma runa que fala muito do seu poder pessoal, do seu brilho, de onde você se destaca. Então você tem uma surpresa que chega, você tem uma runa de sucesso, e entre elas nós temos Eyuar, que está dividindo seus efeitos, e é uma runa que fala de reestruturação, foco, e é uma runa de resistência. O que eu poderia entender num primeiro momento? É uma situação que vai se mostrar uma surpresa, que vai exigir muito foco, muita determinação para que você tenha sucesso. Mas mesmo sendo algo que num primeiro momento pode te tirar do seu eixo, o seu eixo está aqui. Essa runa, ela traz essa ideia. Ela fala de resistência, principalmente foco e resistência. Essa runa, ela representa o teixo, que era uma madeira extremamente forte, porém flexível, né? Enverga, mas não quebra. Então ela vai trazer essa ideia. Mesmo que seja uma situação inesperada, algo difícil, você consegue um sucesso se você mantiver o foco naquilo que você está fazendo. Não baixar a guarda, não desanimar, e isso se reflete nas duas runas. Essa runa central meio que une as duas, né? Se eu tivesse uma runa mais negativa aqui, se eu tivesse uma Nauri ou uma Issa, eu poderia levar pelo lado da saúde também, tá? Porque essa é uma runa que fala de natureza e essa é uma runa que fala também de saúde. Aí é uma questão de você ir analisando pela energia delas, pela simbologia das runas que se apresentam e, claro, com base naquilo que você sente ali no ato, no momento em que você olha o jogo. Quando nós temos uma runa sobre a outra, significa que a que está por cima tem predomínio ou está reprimindo a outra por alguma razão. É aí que entra aquela questão do material que a gente usa. Você vai perceber que, dependendo do tipo de material em que é feito o seu jogo de runas, isso pode ser um pouco diferente, porque se você usa runas em cristais, por exemplo, dificilmente elas vão cair cruzadas. Uma runa pode até cair um pouquinho em cima da outra, mas cruzada não. Como acontece quando a gente usa varetas, né? Algumas pessoas usam varetas com runas marcadas e aí elas podem cair como se fosse um X. Nesse caso, são duas energias em oposição. Já quando você está trabalhando com runas em cristais, e às vezes até com runas em madeira também, dependendo do formato, isso não acontece. Mas é mais comum, né, essa questão de uma ficar em cima da outra. Por isso que é interessante a gente testar, né? A gente sempre tem aquele primeiro jogo que a gente treina e tudo mais, e é ali nosso primeiro contato, mas com o tempo a gente acaba adquirindo outros jogos de runas, isso é natural, dificilmente você vai ter o mesmo pro resto da vida. E o legal é você variar, né? De repente tentar com outro material, tentar em sementes, para ver o que você acha mais fácil de manusear, né? Isso é bastante pessoal. E tem pessoas que têm coleções de jogos de runas aí, né? Então é bem pessoal, fica a seu critério. Bom, e se a gente olhar aqui, o que a gente tem? A gente tem uma Rydell, ela tá na posição usual para mim, para você seria assim. E uma Lagur, cortando essa runa por cima, né? Sobrepondo essa runa. Então, o que a gente entende? Rydell é uma runa que fala de uma dinâmica, da trajetória, do caminho, ritmo, algo caminhando, né? E aí você tem uma Lagur em cima que é uma runa de sensibilidade, que fala de sentimento, que fala do emocional, né? Então, o que eu poderia entender? Se você tem uma sobrepondo a outra, talvez algum assunto emocional esteja trancando os caminhos dessa pessoa. Talvez ela esteja deixando alguma mágoa, algum ressentimento, algum desequilíbrio emocional atrapalhar os planos dela, impedir que ela trilhe o caminho da forma que ela pretende trilhar, de forma equilibrada. Quando você tem uma sobre a outra, geralmente a que está por cima causa algum tipo de obstáculo ou de alguma forma reprime ou bloqueia a que está por baixo, tá? Então aqui você tem a parte emocional de alguma maneira trancando os caminhos dela. Mas vamos supor que eu tivesse outra runa aqui no lugar de Rydell. Vamos supor que eu tivesse Manar, por exemplo.
Madara é uma runa que fala também, entre outras coisas, do campo mental, a parte racional. Então, se eu vejo isso aqui no jogo, talvez o que o jogo esteja tentando me mostrar é que a pessoa não consegue pensar, não consegue raciocinar. A parte lógica dela está bloqueada pelas suas emoções. Isto representa um desequilíbrio. É diferente do que se eu tivesse as duas em paralela, né? Uma complementando a outra, trazendo outra ideia, onde a gente veria um equilíbrio nesse sentido, né? Campo mental e campo emocional em equilíbrio. Percebe como a gente trabalhar sem as casas das mandalas pode ser um pouco mais complexo se você não entende em profundidade o que significa cada runa? Para esse tipo de jogada, o treino é essencial. Você precisa estar familiarizado com os diversos tipos de mensagens que as runas podem te trazer. Uma outra coisa a observar também são os montinhos que aparecem, né? Você vai perceber que aparecem as panelinhas aí, de repente tem 3 runas de um lado, 5 runas do outro, 2 do outro. Esses montinhos, muitas vezes, você olhando até a distância delas, né? Se você tem um montinho mais próximo, um montinho mais distante, muitas vezes isso significa alguma interrupção. Então aquelas runas que estão mais perto estão mostrando um acontecimento imediato, e aí tem um buraco ali, a segunda já está mostrando daqui a alguns dias, na próxima semana, sabe, um pouquinho depois, e aí você consegue ir montando uma sequência e consegue identificar algumas interrupções em determinados assuntos. Por isso, essa jogada é tão legal, porque apesar dela exigir um pouco mais, porque você tem que estar com a intuição mais fluida, ela traz uma coisa muito ampla, né? Ela pode trazer vários assuntos em paralelo, conversando entre si, e aí você, né, com a sua experiência, com a sua, o seu toque pessoal, você vai olhar ali o contexto inteiro do jogo para sentir a essência que aquele jogo está trazendo. Então, quer dizer, se você tem muitas runas que aparentemente conversam entre si, então parece uma coisa harmoniosa, então a tendência é que seja um jogo positivo, né? Muitas vezes vai mostrar algumas coisas que preocupam ali, dar algumas orientações, avisar, né? Olha, cuidado com tal coisa, a tendência, né, que você tenha este tipo de dificuldade, mas, de forma geral, se as runas aparentemente forem bem harmoniosas, é uma influência positiva. Agora, se você abre um jogo, ele tá todo confuso, e as runas parecem que não conversam entre si, ou trazem runas muito pesadas, ou trazem várias runas uma em cima da outra, mostrando uma reprimindo outra, vários e vários montinhos assim, é sinal de que essa pessoa precisa atravessar alguns obstáculos aí no futuro próximo, que ela vai ter alguma dificuldade, e muitas vezes também, dependendo da forma como o jogo abre, mas isso é uma coisa que vem mais intuitivamente também, pode ser que a própria pessoa que para quem está sendo aberto o jogo, esteja num momento de vida onde ela tá com muita confusão mental, né? Então o jogo traz à tona essa confusão mental também. Mas vou dar uma última dica aqui. Existe uma outra forma de fazer isso, que é meio que uma mistura dos dois, né? Você usar a jogada aleatória e usar as mandalas, que é utilizando o diagrama que representa os 9 mundos. Os 9 mundos na mitologia nórdica, hoje, com o estudo que se faz hoje, em termos de arquétipo, mitologia e simbologia, entende-se que os 9 mundos não só têm aqueles significados literais, né, de um lugar, uma dimensão, um reino, alguma coisa assim, mas como cada um dos 9 mundos está relacionado a aspectos da nossa psique também, né? Então você tem ali um diagrama dos 9 mundos, onde cada um vai representar alguma coisa e você faz esse lançamento aleatório em cima desse diagrama, tá? Inclusive no meu intensivão, que começa agora em outubro, eu passo essas informações para você também, entre muitas outras coisas. Então corre para se inscrever, que as vagas são limitadas e é por pouco tempo, tá? Mas para ajudar ainda mais vocês, se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo falando sobre a simbologia dos 9 mundos e sobre a simbologia dos 9 mundos para este tipo de diagrama, tá? Para te dar umas dicas aí de como você usa isso na mandala aleatória. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, dar o seu joinha, se inscrever no canal se você não for inscrito e deixa aí seus comentários como isso te ajudou e também as suas sugestões para novos vídeos aqui pro canal, tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima!